Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E hoje nós falaremos sobre a história de um dos maiores impérios que o mundo já viu, o Império Romano. Mas se vocês quiserem saber sobre a história do Império Romano, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Fez o que pedi? Então bora! Bom, Roma era habitada por latinos que eram cercados por eles, estrucos, parece que esse é o nome, e os gregos. E tudo que não prestava para eles eram mandados para Roma. Porém, Roma já estava cansada de ser tratada assim e resolveu dar um golpe de estado e se tornar uma monarquia independente. E com isso, Roma teve vários reis. Porém, o último rei teve um filho que estrupou uma madame romana, e com isso os soldados se revoltam contra o rei e nasce a República Romana, que era controlada por consoles que eram controlados por patrícios, os riquinhos de Roma. Roma se expandiu muito e até dominou o mar Mediterrâneo inteiro. Porém, os pobres ainda estavam sendo tratados como lixo pelos ricos. Então, começou algumas guerras civis na República Romana. Esse cara aqui, Júlio César, governava tudo naquela época. Ele se expandiu muito até o Egito. Ele tinha até uma namorada lá, chamada Cleópatra. Mas não gostavam do jeito que ele governava, então ele foi assassinado. Ele deixou um neto chamado de Caio VIII, que também podia ser chamado de Augusto. Seu rival, Marco Antônio, acaba se suicidando, e assim ele dá o início ao Império Romano. E como não tinha muito espaço para outro império, o Império Romano resolveu acabar logo com o Império Grego. E mesmo tendo acabado com o Império Grego, eles resolveram copiar tudo que era do Império Grego, praticamente quase tudo. E logo depois desse período começou a Pax Romana, onde o império estava numa grande paz, e os imperadores eram tratados como deuses pela população. Esse domínio de imperadores era de pai para filho. Porém, o imperador Cláudio, o nome dele era Cláudio, foi envenenado por sua própria mulher porque ela tinha filho com outro cara, e o filho dela era ele, Nero. Nero foi um terror, matou sua própria mãe, matou os apóstolos cristãos Pedro e Paulo, incendiou toda a cidade e disse que ainda foram os cristãos. E com isso foi uma desculpa para matar mais cristãos, claro. No final ele acabou se matando. Mas o império continuava se expandindo e deu origem ao Coliseu, que servia para matar ainda mais cristãos na arena. Mas logo depois disso teve mais um golpe de estado e agora o Império Romano ficou mais bonzinho, eu diria, e continuava se expandindo. Porém, teve um imperador que teve a brilhante ideia de ir para a arena lutar. E adivinha só? Ele acabou morrendo. E com isso começou lá pro fim do Império Romano. A disputa do trono ficou dividida entre várias pessoas. Porém, ele consegue. Constantino. Ele gostava do cristianismo e depois de tomar o trono, ele coloca o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Ele muda a capital para Constantinopla e divide o Império Romano em duas partes, a parte ocidental e a parte oriental. O Império Romano já não era tão grande como naquela época, porém ele ainda continuava um dos mais ricos impérios de todos. Porém, eles chegam, os bárbaros, e dão fim à parte ocidental do Império Romano. Porém, a parte oriental seguiu firme até que... Bom, eu falarei mais da parte oriental no vídeo sobre o Império Bizantino. Se vocês querem que eu fale, deixem aqui embaixo. Bom, galera, essa foi a história do Império Romano. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.